E aí, pessoal? Bom, hoje a gente tem a chance incrível de dar um mergulho profundo na vida de um dos inventores mais visionários e, sinceramente, mais enigmáticos da nossa história. Nós estamos falando de ninguém menos que o homem que costuma ser chamado de o inventor do século XX. Sabe? Tudo isso por causa daquele trabalho absolutamente pioneiro dele com a eletricidade. Então, vamos começar essa nossa explicação de hoje porque a história é realmente fascinante. Quando a gente pensa no comecinho da era elétrica, tem uma pergunta clássica que sempre aparece nos debates, né? Nikola Tesla ou Thomas Edison? Olha, hoje a nossa ideia é fazer uma análise bem objetiva dos fatos para entender o tamanho real do impacto do Tesla. A gente vai focar exclusivamente no que ele construiu, desde lá onde ele nasceu até aqueles dias finais bem misteriosos, separando direitinho o que é mito do que é a verdadeira história. Parte 1. Origens de um gênio, do Império Austríaco à América. A jornada do Tesla começa em 10 de julho de 1856. Ele nasceu numa aldeia pequenininha chamada Smiljan, que na época ficava no Império Austríaco, e hoje faz parte da Croácia. Ele era de etnia sérvia, mas o grande ponto de virada, aquele momento que muda tudo na vida dele, acontece lá em 1884. Foi aí que ele emigrou para os Estados Unidos com um objetivo enorme na cabeça. Ele queria muito trabalhar lado a lado com o Thomas Edison. E nossa, essa mudança geográfica moldou literalmente todo o futuro da tecnologia. Certo, indo para a parte 2. Uma mente extraordinária, muito além das invenções. 8. Esse número é muito importante a gente guardar. Sabe por quê? Porque o Tesla não era só um gênio da engenharia elétrica ou mecânica. Ele era um poliglota fluente em 8 idiomas diferentes. Dá para acreditar? Isso mostra a base intelectual absurda que ele tinha. A mente dele conseguia operar em vários níveis de complexidade ao mesmo tempo, absorvendo informações e culturas de praticamente todo mundo. E não para por aí. Ele tinha uma memória fotográfica impecável. O Tesla conseguia projetar máquinas complexas inteirinhas só na cabeça dele. Pensa nisso, ele não precisava ficar fazendo rascunho no papel ou construir um monte de protótipos físicos logo de cara para ver se a coisa funcionava. Ele montava, testava e consertava as peças na própria imaginação, antes mesmo de encostar num alicate ou numa chave de fenda. É um nível de visualização espacial que, honestamente, desafia a nossa compreensão. Vamos para a parte 3. Invenções que mudaram o mundo. Energizando a era moderna. Ao longo da vida, o Tesla registrou centenas de patentes com criações simplesmente monumentais. A gente está falando do sistema de corrente alternada, o motor de indução, a famosa bobina de Tesla, o rádio e, claro, o controle remoto. Mas olha, o motor de indução, que é um motor que funciona com corrente alternada, ele continua sendo absolutamente essencial para a nossa indústria hoje em dia e para os eletrodomésticos que a gente usa em casa o tempo todo. Vamos dar uma olhada em como ele fez isso acontecer na prática. Imagina o seguinte, no final do século XIX, existe um problema técnico gigante. Como é que a gente distribui energia de forma eficiente para lugares muito distantes? O desenvolvimento do sistema polifásico de corrente alternada do Tesla foi a grande resposta para a corrente contínua do Edison. O sistema do Tesla foi o que permitiu, pela primeiríssima vez na história, levar a eletricidade para regiões gigantes, em proporções continentais, com muita eficiência. Foi isso que literalmente iluminou o nosso planeta. E isso ilustra muito bem um outro passo gigantesco dele, a bobina de Tesla. Não era só aquele show visual cheio de faíscas que a gente vê em filmes, sabe? Na verdade, é um transformador ressonante capaz de gerar tensões absurdamente altas. E por que isso importa pra gente? Bom, porque foi a peça-chave, a base fundamental que abriu os caminhos para o rádio e para todas as tecnologias sem fio que viriam depois. E já que a gente tocou no assunto de tecnologia sem fio, lá em 1898, o Tesla fez uma coisa que estava muito, mas muito à frente do seu tempo. Ele fez a demonstração do primeiro barco controlado por rádio. Pessoal, décadas antes do controle remoto virar aquela coisa comum que a gente tem largada no sofá de casa, ele já estava operando veículos à distância usando frequências de rádio. É surreal. Falando sobre a invenção do rádio, a gente precisa fazer um esclarecimento histórico aqui. É verdade que o Guglielmo Marconi acabou levando o crédito inicial na época, mas a Suprema Corte dos Estados Unidos reconheceu, anos mais tarde, que as patentes originais do Tesla foram sim as fundamentais para a invenção. É uma correção histórica super importante para a gente entender de onde essa tecnologia realmente veio. Parte 4. O fim solitário. O declínio do herói trágico. Infelizmente, o brilhantismo científico de alguém nem sempre significa estabilidade na vida pessoal.
Tem um contraste bem triste entre tudo que ele deu de presente para a sociedade e como ele acabou terminando seus dias. A primeira etapa desse declínio começou com as dificuldades financeiras. Ele colocou quase todo o dinheiro dele em projetos muito ambiciosos, mas que não davam retorno comercial logo de cara. O maior exemplo disso é a Torre Wardenclyffe, que era um projeto lindo, majestoso, com o objetivo de transmitir energia sem fio pelo mundo todo. Mas com a falência desse sonho, ele acabou entrando numa espiral de isolamento bem pesada, que culminou na morte dele em 1943. Um gênio que um dia foi super celebrado pela alta sociedade passou a viver totalmente isolado em quartos de hotel lá em Nova York. Ele acabou desenvolvendo alguns comportamentos obsessivo-compulsivos bem graves e passava uma boa parte do dia dele só alimentando pombos nos parques da cidade. É uma imagem bem sombria e melancólica, né, para um homem que praticamente desenhou o nosso futuro. Nikola Tesla faleceu no dia 7 de janeiro de 1943. Ele tinha 86 anos de idade e foi vítima de uma trombose coronária. E o mais triste, ele estava sozinho num quarto do Hotel New Yorker. O homem tinha partido. Mas, como a gente vai ver agora, o mistério em torno de todas aquelas anotações dele estava só começando. Parte 5. O legado confiscado. Segredos do raio da morte. Imediatamente após a morte dele, em 1943, bem no meio do caos da Segunda Guerra Mundial, aconteceu uma coisa muito drástica. O governo dos Estados Unidos, usando agente do FBI, confiscou todos os pertences e os documentos que estavam lá no quarto de hotel dele. Existia um medo real ali, uma preocupação genuína com a segurança nacional no meio daquele conflito global enorme. Mas afinal, o que eles estavam procurando tão desesperadamente nas coisas do Tesla? A grande questão girava em torno do que a mídia da época chamava de raio da morte. O Tesla tinha criado conceitos teóricos para armas de energia direcionada. Então, o governo confiscou os papéis dele simplesmente pelo pavor de que qualquer anotação que pudesse fazer essas armas funcionarem acabasse caindo nas mãos dos inimigos durante a guerra. E toda essa apreensão de documentos deixa a gente com uma última pergunta aí, bem profunda. A gente acabou de analisar uma mente que conseguia desenhar motores mega complexos sem usar um único lápis. Um cara que sonhava em transmitir energia limpa pelo ar para todo mundo. Quando a gente pensa no intelecto desse tamanho e no sumiço dos arquivos privados dele, não tem como não pensar. Que outros segredos incríveis, daquele tipo que poderia revolucionar o nosso mundo de vez, acabaram morrendo naquele quarto de hotel junto com o Nikola Tesla? É uma reflexão muito fascinante para a gente guardar depois de explorar toda essa história. Bom, muito obrigado por acompanharem essa nossa explicação de hoje. Até a próxima.